Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Priscila Vilela. Para você que me conhece, já está acostumado com as minhas postagens, me segue no Instagram. Eu tenho algumas postagens aqui no Facebook. Não é novidade para ninguém que eu sou cristã, protestante, evangélica, como muitos conhecem hoje em dia, né, no termo da palavra. E não me vi diferente de muitos ao me pronunciar aqui nas redes sociais, trazendo aquilo que eu vivo normalmente, que é da palavra de Deus, que é o que eu sigo na minha profissão de fé. E nesse tempo de hoje de coronavírus, de quarentena, que a gente está aprisionado, isolado, mas não tão isolado assim, porque a gente está com uma oportunidade grande de estar com a nossa família. A internet está a nosso favor, unindo pessoas através de vídeos, chamadas de vídeo. Ainda não está assim tão desesperador. Mas é importante a gente aproveitar o momento para conversar. E eu estou aqui hoje para trazer uma palavra amiga. Fazer o meu papel, cumprir o meu papel como cidadã e como uma pessoa que ama a palavra de Deus, se preocupa com o próximo, com o emocional do meu próximo, com a fé do meu próximo, porque eu sei que nesse momento que muitos estão preocupados, em desespero, porque não sabe como que vai ser, né, o daqui para frente. E sim, temos os fracos na fé. Aquelas pessoas que precisam das nossas mãos, para que a gente juntos possa caminhar nesse período. E assim, a gente recebeu uma direção de fique em casa por um período, por um tempo, até que tudo se normalize. E houve algumas confusões, até mesmo no meio cristão, com os debates se vou à igreja, não vou à igreja, vou abrir a minha igreja, não vou abrir a minha igreja. Enfim, a gente sabe que nesse momento, padaria, farmácia, supermercados estão abertos para atender uma necessidade, um suprimento, uma medicação. Mas o ideal é que a gente fique em casa. Então, se nós vamos passar um tempinho juntos, que seja um tempinho de qualidade. E como eu falei sobre a igreja, eu faço parte de uma instituição religiosa, que não vou falar o nome aqui, apesar de muitos conhecerem e saberem, mas por uma questão de ética, até porque não falei com o meu pastor a respeito disso, se eu poderia propagar assim o nome da nossa igreja. Mas independente da minha ou a sua, ou o lugar que você frequenta as suas reuniões, o importante é que todos nós estamos tendo um momento de prudência. E volto a dizer, na minha igreja, por prudência, o apóstolo da minha igreja e o pastor da minha igreja, ele achou por bem que nós, nesse momento, ficássemos em casa para obedecer a uma ordem e pedido do nosso governo de quarentena, que fiquemos em casa. Mas em momento algum nós deixamos de ter comunhão com Deus por conta disso. Hoje, a internet joga a nosso favor. Então, independente se a sua igreja é uma igreja mais humilde ou se a sua igreja é uma igreja um pouco mais avançada em termos tecnológicos, enfim, a questão é que todos nós temos acesso a um celular,
à internet e podemos continuar cultuando ao Senhor via as redes sociais. A minha igreja está com toda a programação dela acontecendo nas redes sociais, nas mídias. Bom, nesse tempo, vamos ao que interessa, que é a palavra e a mensagem, a palavra amiga que eu quero deixar aqui para vocês. Nesse tempo, algo que foi ministrado ao meu coração foi um versículo que é muito conhecido até na população, como os jargões, a palavra popular, que é: obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. E é essa a palavra que eu quero trazer para você, que obedecer é melhor que sacrificar. Qual é o contexto dessa palavra? Não quero me estender muito para vocês, mas vamos lá. Qual é o contexto dessa palavra? Onde ela se encontra? Ela está no livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, o versículo que ela está é 22. Mas qual é o contexto? Deus dá uma ordem a Saul, através do profeta Samuel, que ele vá a uma cidade, Amaleque, e destrua essa cidade. Não se assuste, o Antigo Testamento é um livro de guerra. Não quero entrar em teologia, mas só para você entender um panorama do que está acontecendo hoje. Mas Deus dá essa ordem, que o rei da época, Saul, vá a essa cidade e destrua tudo. E que de lá ele não traga nada, nem boi, nem mulher, nem cavalo, nem o melhor que aquela cidade tivesse. Destrua, foi a palavra de Deus. Então, o que acontece? Ele faz exatamente ao contrário daquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Ele vai até a cidade, aniquila a população, porém, ele poupa o rei da cidade, Agag, ele pega o melhor da cidade, as suas gorduras, e traz consigo. Nesse momento, ele está indo contra uma ordem que Deus deu. E Deus, no seu interior, se arrepende de ter levantado Saul como rei, porque ele diz: não me obedece. Para que foi pegar do melhor daquela terra? Por isso você vai conhecer esse versículo. Agrada-se o Senhor da desobediência? Sabe qual foi a intenção de Saul? Pegar do melhor daquela gordura e sacrificar a Deus em holocausto, achando que ele estava fazendo o melhor. E muitas vezes nós mesmos temos esse pico de achar que estamos fazendo as coisas certas diante daquilo que Deus nos propõe a fazer, as ordens que Deus às vezes nos dá. E a gente não obedece porque a gente acha sempre que pode dar um jeito na situação. Não é diferente disso que nós estamos vivendo agora, que estamos tendo uma ordem de ficar em casa em quarentena. Então, querido, se o seu governo diz para que você fique em casa, para que o mal maior não sobrevenha sobre a nação, não faça como Saul. Não tente driblar a situação. Jesus diz, a palavra de Deus diz, Jesus fala no Evangelho de Mateus, desculpa se me contradisse, mas ele disse que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Sabe o que Jesus está ensinando para você? Tenha posicionamento, seja correto, seja justo, ande num alinhamento, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Que a sua palavra seja uma palavra de obediência. E uma outra coisa a respeito da igreja, o meu vídeo se estendeu um pouquinho, mas eu preciso falar sobre isso, porque eu preciso terminar esse tema. E depois eu vou estar online também, conversando a respeito da palavra para o vídeo não ficar estendido. As portas do inferno jamais prevalecerá
contra a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é quando ele diz: sobre esta pedra eu declaro a minha igreja. Ele está falando com Pedro, que está sendo nessa hora usado como referência para eu e para você, de que a Igreja de Jesus, que somos nós, nada impedirá de nós prosseguirmos e de andar. Não tenha medo desse tempo. Aproveite ele com sabedoria, posicionamento e obediência. Ela é melhor que sacrificar. Fica com Deus, que Jesus lhe abençoe. E eu te encontro no Instagram, Facebook, onde mais você quiser bater um papo. Fica com Deus.